O ar dentro do apartamento de Juliana cheirava a esquecimento e poeira fina, um perfume melancólico que há meses substituíra a fragrância de lavanda e baunilha que ela tanto apreciava. 3 meses. 3 meses desde a noite que rasgou seu mundo ao meio, deixando apenas pontas afiadas e uma sensação nauseante de traição. O evento, um baile de caridade promovido pela elite da moda local, deveria ter sido o auge da sua amizade de uma década com Clara. Em vez disso, tornou-se o palco de um massacre social meticulosamente orquestrado. Se essa história despertou algo dentro de você, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada voz carrega uma história de coragem, fé e recomeço. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente, porque cada caminho deixa uma marca. A anomalia, o detalhe que ainda hoje pairava como uma névoa fria, não era a exclusão em si, era a frieza. A ausência total de remorso nos olhos de Clara enquanto ela, com um sorriso de escárnio polido e uma taça de champanhe na mão, virava as costas. Juliana tinha visto inimizades florescerem e murcharem, mas nunca imaginara que o fim de algo tão profundo pudesse ser conduzido com tanta precisão cirúrgica, como se ela fosse um objeto descartável cuja utilidade expirara. Aquele foi o primeiro sintoma do que viria a ser o seu exílio autoimposto. Juliana estava sentada na beirada da cama, a luz do final da tarde tingindo o quarto com um laranja esmaecido, que parecia combinar com o estado de sua alma. Ela revivia a cena pela 100ª vez, não o momento em que Clara anunciara, para um grupo de 20 pessoas, que Juliana não tinha estilo para acompanhar a nova fase do círculo social delas, uma referência direta à sua dificuldade em se vestir para eventos formais. O ponto fraco que Clara, a influenciadora de moda de sucesso, explorava impiedosamente. Não. O momento que a paralisava era o silêncio que se seguiu. Ninguém interveio. Ninguém a defendeu. Apenas olhares desviados, cochichos rápidos e a sensação de que, de repente, ela havia se tornado radioativa. Clara havia usado a desculpa do mau gosto de Juliana, uma falha trivial na superfície, para justificar sua exclusão, mas o buraco que ela cavava era muito mais profundo. Ela não estava apenas atacando as roupas de Juliana, estava atacando sua capacidade de pertencimento, sua autoestima e, cruelmente, a validade de sua existência social. E Juliana, acostumada a buscar a validação de Clara, absorveu a humilhação como um veneno. Você é só um peso morto, Ju. E no mundo do luxo, peso morto afunda rápido, Clara sussurrara ao passar por ela. O perfume floral dela pairando no ar como uma névoa tóxica. O vestido de seda que Juliana usava, que ela havia economizado para comprar, parecia agora um sudário. Ela não sentia raiva, apenas uma dormência profunda, um sentimento que rapidamente se transformou em depressão incapacitante. O celular de Juliana, jogado sobre o tapete persa desbotado, não vibrava. A tela permanecia escura. Ela havia bloqueado Clara e o grupo de amigos, mas a ausência de chamadas, a falta de qualquer pessoa perguntando se ela estava bem, era a prova final do isolamento. Ela se sentia como a vítima perfeita, presa na teia da narrativa de Clara, que a pintava como invejosa e instável. A cada dia, a dor se solidificava, transformando-se em medo de sair, de ser vista, de ser, novamente, julgada. Sua mãe, Dona Elsa, a visitava ocasionalmente, deixando tigelas de sopa de legumes e forçando Juliana a tomar banho. Elsa não questionava os detalhes do conflito com Clara. Ela apenas observava o declínio da filha com uma tristeza silenciosa. Você precisa respirar o ar de fora, meu bem. O mundo não parou porque uma porta se fechou, mas Juliana sentia que o mundo, ou pelo menos a parte dele que importava, a havia vomitado para fora. Em um ato de autodefesa, ela parou de atender a campainha, parou de checar e-mails. Ela se afundou em caixas de pizza vazias e na penumbra constante, evitando a luz do sol como um vampiro. O espelho era seu inimigo. Cada reflexo mostrava não Juliana, mas a versão dela que Clara tinha desenhado. Uma figura desleixada, sem ambição, destinada à irrelevância. Uma noite, enquanto vasculhava as profundezas esquecidas do seu armário, procurando por um casaco pesado para se proteger do frio que parecia ter se instalado em seu peito, ela encontrou um caderno antigo. Era de quando ela e Clara estavam na faculdade, anos antes de Clara se tornar uma força imparável no Instagram.
O caderno continha esboços e diagramas detalhados que Juliana criara para gerenciar o guarda-roupa dela e de Clara, otimizando compras e combinações. Juliana sempre fora a mente por trás da organização, enquanto Clara era a vitrine. A ironia era dolorosa. Clara a havia humilhado publicamente por sua falta de estilo. Mas ela mesma dependera por anos da capacidade de Juliana de sistematizar o caos da moda. Juliana tinha o talento analítico, a capacidade de ver a vestimenta não como arte inatingível, mas como um sistema logístico. Clara tinha a presença. Juliana fechou o caderno abruptamente, o som seco ecoando no quarto silencioso. A raiva, um calor desconhecido e intenso, começou a borbulhar sob a superfície da depressão. Não era raiva de Clara ainda. Era raiva de si mesma. Raiva por ter permitido que sua identidade fosse definida pela validação externa. E raiva por ter entregado sua única habilidade real, a organização e a análise de estilo, gratuitamente para alguém que a usaria para destruí-la. O pensamento de confrontar Clara era repugnante. A simples ideia de ter que enfrentar o escárnio daquela mulher novamente era suficiente para fazê-la sentir náuseas. A superação não viria por meio do grito, mas talvez pudesse vir pelo sussurro. Juliana pegou o caderno novamente, as páginas amareladas cheirando a passado. Se o problema que Clara explorava era o caos na vida, e no guarda-roupa de pessoas normais, que não tinham um stylist à disposição, e se Juliana era a única que conseguia transformar esse caos em ordem de forma eficiente, talvez houvesse um caminho não de redenção para Clara, mas de renascimento para si mesma. Um caminho que provaria que o valor estava, de fato, dentro dela o tempo todo. Ela ligou o laptop pela primeira vez em semanas. A luz azul cegou-a momentaneamente, revelando o acúmulo de poeira na tela. Ela digitou: negócios online de nicho. A tela fria parecia desafiá-la, mas pela primeira vez em muito tempo, Juliana sentiu uma pulsação tênue de esperança, frágil como um fio de seda, mas inegavelmente presente, cortando o véu cinzento da sua dor. Ela não confrontaria Clara no palco dela. Ela construiria um palco inteiramente novo. O relógio marcava 3 da manhã. Juliana ainda estava ali, desenhando diagramas de fluxo, transformando sua dor em logística. O silêncio do apartamento agora não era mais de ausência, mas de concentração. Ela estava começando a se arquitetar a mais silenciosa, porém estrondosa, de todas as vinganças. O detalhe que ninguém previa estava se formando nas entranhas de sua tristeza. Clara pensou que a havia afundado, mas na verdade, ela havia lhe dado o impulso necessário para flutuar para a superfície e, finalmente, respirar. Os próximos 2 meses foram um borrão de privação de sono e cafeína amarga. Juliana emergiu lentamente das sombras da depressão, não por um ato de vontade hercúleo, mas pela pura obsessão da criação. A dor que antes a paralisava, a humilhação constante que ecoava em sua mente, servia agora como combustível. Ela canalizava a energia do conflito interno diretamente para o teclado e para o bloco de notas. O apartamento continuava desordenado, mas a mesa de trabalho, iluminada por uma luminária de LED fria, era um centro de comando impecavelmente organizado. O nome do projeto nasceu em uma madrugada chuvosa: Aura Essencial. Não se tratava de moda passageira ou tendências inatingíveis. Era sobre a essência da pessoa, traduzida em funcionalidade e confiança. Algo que Clara jamais entendeu. Clara vendia sonhos caros e inatingíveis. Juliana venderia organização e praticidade. O problema que Clara explorava era real. A maioria das pessoas se sente sobrecarregada ao gerenciar seu guarda-roupa. Elas compram impulsivamente, têm armários cheios e nada para vestir. Juliana estava construindo um software acessível, alimentado por inteligência artificial, que funcionava como um stylist pessoal de baixo custo, mas com foco principal na otimização e no bem-estar psicológico. O projeto exigia a expertise que Juliana, uma ex-analista de dados, possuía apenas pela metade. A maior parte do trabalho braçal de programação ela teve que aprender, devorando tutoriais online e fóruns técnicos. Era um aprendizado brutal. Houve noites em que a frustração a levava às lágrimas, lembrando-a da facilidade com que Clara lidava com a vida, simplesmente posando para a câmera, enquanto ela se afogava em linhas de código complexas. Nestes momentos,
O fantasma da esnobada ressurgia. E Juliana se lembrava por que estava fazendo aquilo. Não para provar para Clara, mas para provar a si mesma que ela era mais do que a vítima desamparada. Ela estabeleceu um ritual. Toda manhã, antes de começar, ela lia friamente a manchete de um blog de fofocas que Clara havia orquestrado logo após a exclusão. Juliana Santos, de aspirante a ícone a desastre de estilo. A manchete era um lembrete constante do que ela estava superando. Ela não buscava vingança na forma tradicional. Ela buscava a justiça da inevitabilidade do sucesso. A parte mais difícil foi a busca por um investidor inicial. Sem capital, Aura Essencial seria apenas um sonho esquecido em um laptop empoeirado. Ela preparou um pitch deck impecável, baseado em dados reais de mercado e no nicho inexplorado de estilo funcional. No entanto, o trauma da exclusão a havia deixado fóbica socialmente. Apresentar-se a estranhos parecia uma escalada. Ela conseguiu agendar 3 reuniões, através de uma plataforma de crowdfunding para startups de tecnologia. A primeira foi um desastre. O investidor, um homem austero chamado Sr. Mendes, demitiu-a em 10 minutos, citando a falta de presença de palco e perguntando ironicamente se ela tinha contratado um stylist, o que era um golpe direto na sua ferida. Juliana saiu do escritório tremendo, a velha depressão ameaçando puxá-la de volta. Em seu segundo encontro, ela estava prestes a desistir, mal conseguindo erguer os olhos da mesa. O investidor, uma empresária de meia-idade chamada Patrícia Vilela, que fez fortuna com aplicativos de saúde e bem-estar, notou algo que Mendes ignorou: a coerência fria dos números de Juliana. Você está nervosa. Senhora Santos, quase aterrorizada, Patrícia disse, não com escárnio, mas com uma curiosidade calma. Juliana respirou fundo. Este era o momento de coragem. Ela não mentiu. Ela não inventou uma desculpa sobre o trânsito. Ela falou a verdade. Não sobre Clara, mas sobre o efeito que a humilhação pública teve em sua confiança, e como isso se ligava intrinsecamente à sua missão. Meu negócio, Juliana explicou, a voz trêmula no início, mas ganhando firmeza. Nasceu da minha dor. Fui atacada publicamente por não me encaixar nos padrões estéticos. Eu senti o peso da humilhação, e sei que milhões de mulheres sentem isso diariamente. Elas compram, se vestem, tentam se adequar, e falham porque não têm um sistema. A Aura Essencial não é sobre vender moda. É sobre vender segurança pessoal. Eu sei o que estou resolvendo porque eu sou a cliente que eu mais preciso salvar. Patrícia não fez perguntas sobre lucros imediatamente. Ela perguntou sobre o sentimento. E aquele ato de honestidade nua, a confissão de que ela havia sido humilhada, mas que usaria essa experiência para criar algo de esperança para outros, tocou Patrícia profundamente. Patrícia revelou que também havia sido alvo de escárnio no início de sua carreira, ridicularizada por sua aparência e falta de glamour. O acordo foi fechado na mesa. Patrícia não apenas investiu o valor inicial, mas se tornou uma mentora não oficial. Ela viu em Juliana não a vítima, mas a sobrevivente com uma proposta de valor disruptiva. O investimento não era enorme, mas era suficiente para contratar um programador júnior, Miguel, um estudante de TI brilhante e introvertido, e lançar a versão beta. Com o dinheiro garantido, a pressão aumentou. Juliana e Miguel trabalharam em sintonia, muitas vezes se comunicando apenas por códigos e notas rápidas. O primeiro mês do beta foi lento. Apenas 10 usuários. Juliana sentiu o pânico rastejar. E se Clara estivesse certa? E se ela fosse de fato irrelevante? Mas então veio o primeiro feedback. Não era uma crítica, era um depoimento. Longo e detalhado, enviado por uma mulher em Chicago, mãe de 2 filhos, sobre como o sistema de categorização e as sugestões personalizadas de cápsulas do Aura Essencial a tinham ajudado a recuperar 10 minutos de sono pela manhã e, mais importante, a sentir-se reunida novamente. Ela chamou o aplicativo de terapia de armário. Juliana leu a mensagem 3 vezes. Não era sobre dinheiro. Era sobre a transformação real. Aquele momento de reconhecimento foi a primeira gota de redenção que ela provou. Enquanto Juliana se afundava no trabalho, o mundo exterior girava, e o mundo de Clara, embora ainda brilhante na superfície, começava a mostrar rachaduras. Juliana, em um lapso de curiosidade mórbida, espiou o perfil de Clara anonimamente. O feed estava mais frenético,
mais forçado. As publicações exigiam mais cliques, mais interações. Juliana descobriu através de um blog de fofocas diferente, o que ela ainda lia para monitorar seu inimigo, que Clara havia sido acusada de inflacionar seus números de seguidores e engajamento. Pior, ela tinha endossado um produto de beleza que gerou reações alérgicas graves em vários seguidores. O golpe na justiça social estava se tornando palpável. Clara, que havia construído seu império sobre a aparência impecável e o julgamento alheio, estava começando a colher a desconfiança que havia semeado. A ironia atingiu Juliana com força. Clara a havia descartado por causa de um pequeno problema de estilo, mas o problema dela era muito maior. A falta de autenticidade e a ganância. O conflito delas não era sobre roupas, era sobre caráter. Juliana voltou ao trabalho com um vigor renovado. Ela sabia que a verdadeira vitória não seria a queda de Clara, mas a ascensão de Aura Essencial. A próxima fase do crescimento exigia mais visibilidade, e isso significava que Juliana teria que se expor publicamente. O terror de ser julgada novamente era uma névoa densa, mas a necessidade de proteger e escalar sua criação era maior. Ela começou a praticar pequenos atos de coragem diária. Primeiro, responder e-mails. Depois, atender o telefone para fornecedores. Finalmente, agendar um webinar sobre otimização de guarda-roupa para mulheres pós-pandemia. O evento seria online, mas exigia que ela aparecesse, falasse e defendesse seu produto. Ao se preparar para o webinar, Juliana olhou para o espelho. Ela não estava mais usando roupas velhas e largas. Ela usava um blazer de lã cinza, simples, mas estruturado, que ela havia combinado usando o próprio sistema do Aura Essencial. Não era moda de passarela, mas era funcional, elegante e, acima de tudo, fazia-a sentir-se competente. O medo ainda estava lá, um nó apertado no estômago, mas pela primeira vez desde a traição, Juliana sentiu que a pessoa no espelho era a sua verdadeira aliada e não a vítima que Clara havia criado. O renascimento estava em curso, silencioso e implacável. O webinar foi um sucesso discreto, mas crucial. 150 pessoas participaram. A voz de Juliana, inicialmente hesitante, ganhou ressonância ao longo dos 40 minutos de apresentação, especialmente quando ela discutiu a fadiga de decisão, que afeta as mulheres modernas ao escolherem o que vestir. Ela não estava vendendo um produto, estava validando uma experiência comum. O feedback foi imediato, inundando sua caixa de entrada com pedidos de acesso premium ao Aura Essencial. Patrícia Vilela ligou na manhã seguinte, exultante. Você tocou no nervo, Juliana. A vulnerabilidade controlada é um ímã. O capital de risco permitiu que Juliana e Miguel expandissem o software, adicionando novas funcionalidades, como a integração com lojas de segunda mão e a análise de custo por uso das peças de vestuário. O objetivo era claro: tornar o consumo mais consciente e o guarda-roupa mais pessoal e menos dependente das tendências passageiras. Exatamente o oposto da filosofia de Clara. Em apenas 4 meses desde o lançamento beta, o Aura Essencial tinha 10.000 usuários ativos, a maioria via boca a boca, e recomendações em grupos privados de redes sociais. Longe do brilho artificial e da pressão de Clara, o desenvolvimento do negócio exigiu que Juliana saísse de sua bolha. Ela teve que lidar com contadores, advogados e, o mais desafiador, com a mídia especializada em tecnologia. Em todas as interações, a memória da humilhação pública servia como um escudo. Ela estava preparada para o julgamento, mas descobria, para sua surpresa, que o mundo profissional valorizava a clareza e o produto, não o glamour. A superação dela estava sendo escrita em código binário e relatórios financeiros, e não em editoriais de moda. Um detalhe importante que Juliana descobriu durante as análises de mercado era que a maioria dos clientes de Clara, antes seguidores leais, estava migrando para plataformas que ofereciam soluções reais, e não apenas imagens. Clara estava vendendo uma fantasia que para a maioria das pessoas era inacessível ou simplesmente falsa. Enquanto isso, a vida de Clara se desintegrava em camadas de curiosidade progressiva. O império do influencer, construído sobre bases frágeis de patrocínios voláteis e seguidores comprados, começou a desmoronar publicamente. Juliana não procurava por notícias de Clara, mas o universo digital era pequeno demais para ignorá-las.
Em uma reunião com sua nova equipe de marketing, ela já havia contratado mais 2 pessoas. O estagiário, sem saber da conexão pessoal, mencionou a crise de imagem daquela influencer, Clara Marcondes. Parece que ela perdeu os maiores contratos. O estagiário comentou, navegando distraidamente pelo feed. O blog dela está parado há semanas. Dizem que o estilo de vida que ela vendia era insustentável financeiramente. Ela estava vivendo de aparência. O choque para Juliana não foi a queda, mas a velocidade. Clara a havia humilhado por ser um peso morto na esfera do luxo, mas ela mesma estava afundando sob o peso de suas próprias falsidades. Era uma justiça silenciosa, imposta não por um tribunal, mas pela impiedade do mercado e da autenticidade. Juliana, no entanto, não sentiu alegria, sentiu uma estranha melancolia. A amizade havia sido real em algum momento, e ver o desmantelamento da vida de Clara era assistir à explosão de uma estrela que já fora brilhante demais. A pressão sobre Clara era intensa. Ela tentou uma reviravolta dramática, anunciando um novo estilo de vida minimalista e um curso online sobre como se vestir com um orçamento limitado. Mas a tentativa soou falsa e desesperada, especialmente vindo de alguém que havia construído uma marca baseada na exclusividade extrema. Os comentários eram brutais, acusando-a de hipocrisia e oportunismo. Onde antes havia devoção, agora havia conflito, aberto e repúdio. Juliana, imersa no trabalho, quase não notava mais a dor do passado. Ela estava muito ocupada. A Aura Essencial estava prestes a fechar uma rodada de investimentos Série A, elevando a avaliação da empresa a um patamar que ela jamais imaginou. Patrícia a preparou para a negociação, ensinando-lhe a arte da firmeza e da coragem nos negócios. A revista de tecnologia Vanguard Digital marcou uma entrevista de perfil com Juliana. A jornalista, Ana Lúcia, estava fascinada pela história do crescimento silencioso de uma startup de bem-estar liderada por uma mulher que não tinha o perfil habitual de tech guru, ou it girl. Durante a entrevista, Ana Lúcia perguntou sobre a inspiração. Juliana hesitou. Ela nunca havia falado abertamente sobre Clara, mas ela sabia que não podia contar a história da superação sem mencionar a ferida que a criou. A aura essencial, Juliana começou, olhando para a janela do seu novo escritório, que agora tinha uma vista da cidade. Um contraste gritante com a penumbra do seu apartamento. Nasceu da necessidade, minha e de muitas outras pessoas. Fui, em um momento da minha vida, publicamente humilhada e isolada por uma pessoa muito próxima, que explorou minha insegurança sobre minha aparência. Eu estava no fundo do poço. Eu podia ter confrontado, gritado, buscado vingança, mas percebi que a verdadeira força não estava na reação, mas na criação. Ela continuou, sem citar Clara pelo nome, mas descrevendo o cenário da traição e da exclusão. Ela falou sobre o poder destrutivo do julgamento superficial. A jornalista, perspicaz, entendeu a dinâmica. Então, sua maior dor virou sua maior força de mercado, Ana Lúcia sintetizou, anotando rapidamente. Exatamente, disse Juliana. Eu transformei a humilhação em um algoritmo que oferece esperança e confiança. A reportagem seria publicada na semana seguinte. Um perfil que não só legitimaria a aura essencial no cenário nacional, mas também, inevitavelmente, levaria a história da vítima que se tornou fundadora ao grande público. Era o clímax parcial. Juliana estava prestes a ascender a um nível de visibilidade que a antiga Clara, a cruel, rica, influente Clara, jamais teria permitido. O telefone de Juliana tocou. Era Patrícia. A voz dela estava grave. Juliana, preciso te avisar de algo. Acabei de receber uma ligação. Um dos nossos contatos mútuos de mídia me contou algo que pode te afetar. Clara Marcondes. Ela está realmente falida. Perdeu a casa e todos os grandes contratos. Ela está sumindo, e eu ouvi dizer que ela está voltando para a cidade natal de vocês, buscando qualquer tipo de trabalho. Juliana sentiu um aperto no peito. Uma mistura complexa de choque e antecipação. O jogo estava virando de forma completa, mas o ponto de virada definitivo não era a queda dela, mas o encontro inevitável que essa queda garantiria. Clara não era mais uma ameaça, mas uma sombra do passado, e essa sombra estava a caminho de sua porta. Juliana sabia que o verdadeiro teste de sua redenção seria como ela lidaria com o pedido que,
Ela já sabia, viria a seguir. O artigo da Vanguard Digital saiu na segunda-feira. E o impacto foi sísmico. Não só a história de Juliana, sua jornada de reclusão à liderança tecnológica, era inspiradora, mas a crítica implícita ao mundo das influencers vazias de conteúdo ressoou com o público. Aura Essencial dobrou sua base de usuários em 48 horas. Juliana, de repente, era uma figura pública, mas sua fama era construída sobre a solidez de um produto real, e não sobre a fragilidade de uma imagem. A repercussão chegou a Clara Marcondes de forma brutal. Para quem havia se sustentado na aparência de sucesso e no desprezo pelos irrelevantes, ler a história de Juliana, a quem ela havia descartado como lixo social, era uma punição mais severa do que qualquer falência. Naquele momento, Clara estava em um pequeno apartamento alugado, longe dos arranha-céus luxuosos que ela fotografava para seu Instagram. O arrependimento a corroía, misturado com a raiva desesperada de quem se sente injustiçado. Ela havia jogado fora não apenas uma amizade, mas a única pessoa que realmente entendia a logística do estilo que ela vendia. E agora, essa pessoa era a proprietária de uma empresa milionária. Para Juliana, o sucesso veio com uma clareza inesperada. Ela estava blindada contra o conflito. Ela se sentia de fato invencível. Não por causa do dinheiro, mas porque havia construído sua autoestima do zero. Ela tinha provado que a coragem de olhar para dentro era mais poderosa que a bravata externa. A semana seguiu agitada. Reuniões com investidores de capital de risco em Nova York. Entrevistas por telefone. A sede da Aura Essencial, que havia começado em um quarto empoeirado, agora ocupava um andar inteiro, com paredes de vidro e uma vista impressionante da cidade. Juliana insistiu que a decoração fosse minimalista, mas acolhedora, com muita luz natural, o oposto da escuridão em que ela havia se afundado. Na tarde de sexta-feira, o ar estava carregado, prenunciando uma tempestade. Juliana estava revisando contratos com seu advogado, Dr. Elias, quando sua secretária, Sofia, entrou na sala. Sofia era discreta e eficiente, mas havia uma tensão contida em seus olhos. Senhora Santos, Sofia disse, a voz quase um sussurro. Há uma senhora na recepção que insiste em falar com a senhora. Ela não tem hora marcada. Juliana suspirou, pensando que era mais um vendedor insistente. Quem é, Sofia? Ela se identificou apenas como Clara. Clara Marcondes. O nome ecoou na sala de vidro, congelando o ar. Dr. Elias, que conhecia apenas o resumo dos fatos, olhou para Juliana com curiosidade cautelosa. Juliana não hesitou. Ela não demonstrou surpresa. Ela havia mentalmente preparado para este momento, desde que Patrícia a alertara. O verdadeiro clímax não seria a humilhação reversa, mas a demonstração de sua nova força. Pode deixá-la subir, Sofia. Na sala de reuniões pequena. Avise que terei apenas 5 minutos. Dr. Elias franziu a testa. Juliana, não é prudente. Se ela buscar compensação ou tentar um acordo, não se preocupe, Elias. Isso não é legal, é pessoal. E este é o momento em que eu mostro a mim mesma que estou curada. Quando Juliana entrou na sala de reuniões, a visão de Clara foi um choque que transcendia o drama. A antiga Clara era brilho e opulência. A mulher sentada na ponta da mesa, vestindo um blazer amassado e com o cabelo visivelmente maltratado, era uma carcaça. Seus olhos, antes cheios de escárnio cintilante, estavam agora vazios e rodeados por olheiras fundas. A maquiagem, provavelmente aplicada às pressas, marcava as linhas de conflito e cansaço em seu rosto. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Clara levantou-se rigidamente. Havia uma dignidade esmagada em seus movimentos. Juliana, Clara começou. A voz rouca, sem o timbre melodioso e confiante de antes. Juliana assentiu friamente. Ela não ofereceu a mão. Sentou-se na cadeira à frente de Clara. Ela não estava ali para torturar. Ela estava ali para observar o resultado de uma lição kármica. Clara, respondeu Juliana, com calma e polidez profissional. O que te traz a aura essencial? Clara evitou o olhar de Juliana. Ela olhou para as próprias mãos, que tremiam levemente. Eu vim pedir desculpas. Não por formalidade, mas porque eu precisava que você soubesse que eu sei o que eu fiz. Eu estava cega pelo dinheiro, pela competição. Eu usei a sua amizade, e quando você não serviu mais aos meus propósitos de imagem, eu te descartei. As palavras eram fortes, uma confissão que Juliana jamais esperou.
Mas o perdão, ela percebeu, não era o que Clara realmente procurava. Clara continuou, a voz quebrando. Eu perdi tudo, Ju. Absolutamente tudo. O mundo que eu construí era uma mentira. E ele me engoliu. Eu não tenho onde morar fixo. Meus pais não falam comigo. E ninguém me contrata. Meu nome virou sinônimo de fraude. Eu estou falida. E eu sei que isso parece o cúmulo da ironia e da audácia, mas eu preciso de trabalho. Qualquer coisa. Clara ergueu os olhos, finalmente encontrando os de Juliana. Havia um brilho úmido neles. Não havia mais a arrogância. Havia apenas a súplica, o arrependimento, pesado de quem reconhece o próprio abismo. Eu vi o que você construiu. O aura essencial. É genial. E eu sei, como ninguém mais, como você é incrivelmente talentosa em organização, em ver a logística por trás da aparência. Se você me der uma chance, Ju, se você me der qualquer coisa, eu juro que... Juliana a interrompeu com um gesto suave e firme da mão. O ato de interromper era um poder que ela nunca teve antes na presença de Clara. Clara, eu vou te parar aqui. Você não precisa se explicar sobre sua situação financeira. Eu já sei. Juliana fez uma pausa dramática, deixando o silêncio preencher o vasto espaço da sala. O ar estava rarefeito. Este era o ponto de virada emocional forte. O momento de superação que definiria quem Juliana havia se tornado. Eu vou ser honesta com você. Você foi a força destrutiva que me forçou a construir tudo isso. Se você não tivesse me humilhado daquela forma, eu ainda estaria na zona de conforto, dependendo da sua aprovação e da nossa bolha social. Você não me destruiu, você me deu um propósito. E por isso, eu não sinto ódio. Clara piscou, absorvendo a magnitude daquela declaração. Mas isso não significa que eu possa te dar um emprego. Juliana continuou, a voz estável. Você entende o que a aura essencial representa, Clara? Representa autenticidade, confiança construída de dentro para fora, e uma aversão à superficialidade que você representou por anos. Juliana inclinou-se para a frente, seu olhar firme e sem julgamento. Meu negócio é meu renascimento. E você, Clara? Embora tenha tido seu momento de redenção pessoal ao me pedir perdão, representa um risco para a minha marca. Mais importante, você representa um trauma que ainda estou processando. Contratar você seria introduzir o lobo de volta ao aprisco. E eu não vou sabotar minha própria esperança por um ato de falsa caridade. A rejeição era clara, mas não era cruel. Não era vingança. Era autoconservação. Juliana estava traçando um limite inegociável. Um ato de coragem que superava qualquer grito ou humilhação pública. Ela estava dizendo, eu sou a dona do meu caminho agora. Clara recuou levemente na cadeira, a súplica em seus olhos se transformando em uma aceitação vazia. Ela não chorou. Parecia ter esgotado o estoque de lágrimas há muito tempo. O que a atingiu não foi a recusa, mas a absoluta ausência de ódio ou triunfo no tom de Juliana. Juliana estava em outro patamar. Um lugar onde a mesquinharia não existia mais. Eu entendo, Clara sussurrou. A voz quase inaudível. Juliana continuou, sentindo a necessidade de fechar completamente o ciclo, de amarrar todas as pontas soltas da traição-se do conflito. Eu não te desejo mal, Clara. Lamento profundamente pelo que aconteceu com a sua carreira, mas você precisa entender que a justiça não foi feita por mim. Foi feita pelas suas próprias escolhas e pela falta de integridade do seu modelo de negócios. Você construiu uma casa na areia. Juliana pegou um pequeno cartão de visita que estava sobre a mesa. Não o do Aura Essencial, mas um de Patrícia Vilela, sua mentora. Eu posso te oferecer uma coisa, e é apenas porque sei o que é estar no fundo do poço. E sei que o arrependimento é real, embora tardio. Este é o contato de uma consultora de carreira focada em reabilitação de imagem para executivos. Ela não vai te dar um emprego aqui, mas ela pode te ajudar a entender onde você errou e como você pode se reconstruir a partir de autenticidade, e não de fachada. Juliana deslizou o cartão pela superfície de madeira polida. O gesto era frio e pragmático, desprovido de qualquer calor de amizade, mas carregado de uma humanidade reservada. Era o limite final da redenção que ela estava disposta a oferecer. Clara pegou o cartão com dedos hesitantes. Ela olhou para o nome no papel, depois para Juliana. Eu sinto muito, Ju. De verdade. E obrigada. Por isso. Vá se reconstruir, Clara. Mas faça isso sozinha. Juliana finalizou, levantando-se. Clara assentiu. Levantou-se
e sem mais uma palavra ou olhar para trás, saiu da sala de reuniões. O som da porta se fechando foi o fechamento mais definitivo que Juliana poderia ter imaginado. Juliana ficou parada na sala por um momento, a brisa fria da tempestade iminente vindo da janela. A tensão cedeu, e ela sentiu um alívio avassalador. A sensação de que, finalmente, depois de meses de peso, ela podia respirar completamente. A vítima havia morrido. A fundadora tinha prevalecido. Dr. Elias entrou, curioso e cauteloso. E então, o que aconteceu? Nada, Elias. O passado veio fazer um pedido de emprego. E eu recusei com dignidade. Juliana disse. Um sorriso pequeno, mas genuíno, surgindo em seus lábios. Agora, vamos voltar aos contratos. Temos muito o que fazer. Nos meses seguintes, a aura essencial cresceu exponencialmente. O investimento Série A garantiu expansão internacional. Juliana se tornou uma voz no cenário de tecnologia, celebrada não apenas pelo sucesso, mas pela história de superação que a impulsionou. Ela não era mais definida pela traição, mas pela sua capacidade de transformar dor em inovação e esperança. Ela nunca mais teve notícias diretas de Clara, mas ouviu, vagamente, que ela havia aceitado um emprego administrativo longe da mídia, trabalhando em um projeto de moda sustentável de baixo perfil. Talvez Clara estivesse finalmente buscando a autenticidade que havia desprezado. O silêncio da sua antiga vida, que antes era uma câmara de tortura, era agora um lembrete do espaço que ela havia recuperado para si. Em um ensaio pessoal para uma revista de negócios, Juliana escreveu sobre a experiência. Ela não chamou de vingança. Ela chamou de renascimento. O momento em que fui publicamente esnobada foi o momento mais destrutivo da minha vida. Eu acreditei na narrativa que me impuseram, a de que eu não tinha valor. Levei meses para perceber que a melhor resposta, a mais poderosa, não era gritar de volta, nem buscar o confronto. Era provar, através do meu trabalho e da minha ascensão, que o meu valor sempre esteve aqui, dentro de mim. A verdadeira vingança nunca é a reação. É o renascimento silencioso que prova que você é inquebrável. Juliana olhou pela janela do seu escritório, vendo as luzes da cidade acenderem. A antiga depressão era uma memória distante. O caminho que Clara havia forçado-a a tomar era tortuoso e doloroso, mas a tinha levado exatamente para onde ela precisava estar. No controle de sua própria história. A história estava fechada. O mistério da dor havia se resolvido no sucesso, e Juliana Santos, a mulher que ninguém previu, estava finalmente em casa.